Bom, pessoal, então vamos fazer uma revisãozinha aqui dentro do possível, do que a gente conseguir, tá? Ah, então, tá, pensando em alguns aspectos de segurança, o que a gente vai tentar aprender ou entender alguns conceitos básicos hoje é o de integridade, tá? Então, um exemplo bem simples de integridade que nós temos, né? E é usual, né? Seria o RG e CPF, né? Que utiliza o dígito verificador. E vocês devem, alguns de vocês devem conhecer que ele utiliza o método MOD 11, né? O resto 11, perdão, MOD 11, divisão por 11, né? E como é que ele funciona? Vamos pensar que a gente tem 2, 3, 5, 9, 2, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu pegar 2 vezes 2, 4, 9 vezes 3, 27, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 3, 15, 6 vezes 2, 12, assim por diante, e somar esses valores dá 78. Tá? 78 dividido por 11 dá o resto 1. Qualquer coisa que não dê resto 1, tá? Alguma coisa foi alterada. Outro digitou alguma coisa errada. Né? Então, isso funciona bem até um certo ponto. Se tu errou algum dígito, né? Enfim. Tá? Mas ele não funciona bem pelo seguinte fato, ou por outro fato que não funcionaria bem, que seria o seguinte. O que impede de eu pegar aqui o valor, em vez de ser 2, eu boto 4. Faço 4 vezes 2, 8, por exemplo. E aqui eu tiro 2 do 5. Tá? Ele vai dar o mesmo valor 78. E eu alterei esses valores. Tá? E o resto vai continuar sendo 1. Tá? Então, não é um cenário perfeito. Tá? Então, só um exemplo para vocês. Para isso, a gente tem o que? A função de hash. Tá? Então, eles geram redundâncias que são anexadas à mensagem com o propósito de detectar alterações de integridade. Tá? A redundância é chamada de hash ou resumo criptográfico da mensagem. O que a gente tem? Aqui eu coloquei para vocês a figura de um livro. Tá? A mensagem, em texto clear, limpo, puro, né? E é gerado que um resumo. É comprimido. Tá? Um resumo. Tá? Sendo que o que? Uma das premissas básicas seria impossível eu pegar esse R e voltar para mensagem. Tá? Então a ideia aqui, repito, tá? Não é criptografar essa mensagem no M. É sim gerar um pedaço dessa mensagem, um pedaço não, esse M comprimido e mandar junto com o M. Tá? Então eu vou ter o hash, que é o M comprimido. Mando junto com a mensagem. E vou chegar lá no destino e vou confrontar o meu hash da origem com o hash de destino. Se ele sofreu alguma alteração, não vai ser igual aos tamanhos. E ele vai destruir a mensagem. Basicamente é isso aí. Tá? Conceitualmente falando. Você já deve ter visto falar, né, de programas. Eu também já utilizei torrent, programas peer-to-peer e assim por diante. Eles utilizam também hash, né, que tu pode baixar informações, um vídeo, um software de fontes não confiáveis, né? Então aqui a gente tem a internet, onde tu receberia os dados, né? Tá? E se tu não receber aquele pedacinho de informação, não tiver o hash correto, né? Aquele pacotezinho de informação seria descartado, né? Continuando então, continuando com a autenticidade, serviço necessário, capacidade do receptor de verificar quem é o emissor da mensagem. Então, voltando àquele conceito básico, né, tem um intruso, né, lá no meio e diz, favor, informar a sua senha. O que eu estou querendo dizer para você sobre isso aí? Então, eu tenho como garantir esta proteção utilizando simplesmente o hash? Não sei. Tá? Aqui eu coloquei uma forma. A mensagem, o hash dela, esse pedacinho pequeno, e a mensagem. A mensagem e o hashzinho dela aqui, que é o tamanho
compactado, né, que vai ser mandado para o usuário final ou para uma instituição bancária, enfim, né, para que tem como se fosse que o banco, favor, informe a sua senha. Tá? Esse canal de comunicação tem que ser extremamente confiável, porque nada impede de um intruso chegar aqui nesse canal e mandar um hash do mesmo tamanho. O que impede? Nada impede. Tá? Então, para o hash funcionar, esse canal aqui tem que ser extremamente confiável. Tá? Senão nada impede. Cria um hash do mesmo tamanho e manda. Tá? Não sei se deu mais ou menos para entender. Continuando. Qual é a estratégia para resolver esse problema? Simples. Tá? A gente utiliza uma chave para isso. Tá? Nós temos uma chave. A ideia do hash é a mesma que eu expliquei para vocês. É gerado um hash, só que a gente tem uma chave que gera um tag de autenticação, que se fosse uma etiqueta para aquela mensagem, que prova que a origem mesmo. Né? Tá? Então, a ideia básica é a mesma do hash. Só tem uma chavezinha que para dizer que, para, em outras palavras, autenticar a origem, né, daquele hash. Tá? De forma que o intruso não vai conseguir. Tá? Então, uma videoaula rápida aqui, né? Espero ter esclarecido alguns conceitos básicos, né? Sobre autenticidade. Tá bom? Grande abraço para vocês aí, fiquem bem.